Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Raquel, vou falar um pouco sobre o tratamento e gestão de efluentes na mineração, né? Como a Ellen falou, nós somos da Water Services and Technologies, oferecemos serviços nas áreas de hidrogeologia, hidrogeotecnia, geoquímica, hidrologia, gerenciamento de dados, tecnologia. Oferecemos também a venda de produtos como softwares hidrogeológicos, geotécnicos, sensores e também treinamentos, né? Webinars como este daqui. A gente também oferece cursos, workshops e também o nosso canal do YouTube. Quem ainda não conhece, né? Pode nos encontrar no YouTube. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre mim, rapidamente. Então, eu sou engenheira química de formação, né? Fiz mestrado em engenharia metalúrgica de Minas e doutorado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Na minha trajetória profissional, eu trabalhei em algumas consultorias ambientais, né, desenvolvendo projetos de meio ambiente diversos, né, de vários tipos. Trabalhei muito com estudos de tratabilidade, dimensionamento e adequação de estações de tratamento de efluentes para mineração e outros tipos de indústria, também metalúrgicas. Trabalhei com perícia ambiental para aplicada à mineração e metalurgia também. Trabalhei ainda em multinacionais com coordenação de projetos de pesquisa e desenvolvimento, multinacionais metalúrgicas, e atuei ainda como professora no ensino superior, lecionando disciplinas, né, de engenharia química e de meio ambiente. Bom, falando um pouco agora sobre o conteúdo dessa apresentação hoje, né, eu vou falar um pouco sobre o caminho para a resolução dos problemas relacionados a efluentes. Vou falar um pouco da relação da WST e os efluentes da mineração. Vou falar depois sobre as etapas de consultoria, né, para tratamento. Vou detalhar um pouco os ensaios de tratabilidade. Vou dar um exemplo de uma rota de tratamento típica da mineração. E no final vou falar um pouquinho sobre a remoção de sulfatos. Bom, então, nós da WST, o que a gente entende, né? O que a gente entende que é o caminho para a resolução dos problemas. A gente entende que a gente tem que passar pelas etapas de um diagnóstico, etapa de previsão, até chegar nas soluções, né? As soluções, elas são várias, né? Realmente é no plural, porque a gente entende que são várias ações que são necessárias, geralmente, e dentre essas soluções, a gente tem o tratamento dos efluentes, né? Que a gente vai falar um pouco mais aqui, até chegar nessa parte do tratamento. Então, vou passar por todas essas etapas até chegar no tratamento. Então, vou começar falando um pouco sobre o diagnóstico. Aqui a gente tem vou citar algumas coisas que são importantes, muito importantes no diagnóstico. Não necessariamente todas essas etapas a gente desenvolve, né? São pertinentes, depende do desafio que a gente, né, da demanda. Isso aí mas de maneira geral, né, são coisas que são todas partes do estudo que a gente gosta de desenvolver, né? A gente gosta, né, sempre de ter uma análise crítica do processo produtivo e dos processos de disposição e tratamento dos resíduos, né? Para quê? Para que a gente tenha uma visão do todo, né, de tudo que tá acontecendo ali dentro daquele site, da unidade, da industrial. Então, é importante que a gente tenha essa visão global aí desse entendimento, né? É importante também que a gente entenda como que está sendo a geração desses efluentes, como que eles são gerados, né? Qual que é a correlação dele com as atividades industriais. E, além disso, a gente tem também, é importante, né, que a gente tenha, na verdade, dados de qualidade dos efluentes gerados e também dos corpos hídricos, receptores e do entorno, né? Esses efluentes, né, a qualidade dos efluentes, aí eu quero fazer um parênteses, porque é muito comum, às vezes, que algumas unidades, as mineradoras, elas tenham um monitoramento
apenas do efluente final. Às vezes só do efluente tratado, às vezes não tem nem do efluente bruto. Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade de redirecionar esses efluentes, de reaproveitar de alguma forma, né? De pensar nesse caminhamento aí, qual que é a melhor forma desse caminhamento desses efluentes, né? E também a questão dos dados, ainda falando sobre os dados de qualidade, é muito comum que as empresas tenham um monitoramento, uma rede ampla, né, de monitoramento, principalmente de água superficial, mas muitas vezes esses dados não são aproveitados como poderiam ser. E é, às vezes os dados eles não estão de fácil acesso, eles não são organizados, o que dificulta essa análise que é tão importante tanto para o diagnóstico quanto para o gerenciamento de uma planta, né? Então, aqui eu faço um parênteses para falar um pouco sobre, brevemente, né, sobre a atuação da WST no gerenciamento de dados ambientais. Ela oferece várias soluções nesse sentido, dentre eles o HGA, que é uma modelagem, ele faz é uma solução, né, para os dados ambientais, uma modelagem de banco de dados, onde a gente onde é tudo compilado ali, tem toda uma análise estatística e permite a geração de gráficos e visualizações muito fácil, de interface, de fácil uso, né, pelo usuário. E a gente tem também um outro aplicativo muito interessante, que é o Fielder, que é também um aplicativo para ser utilizado em campo, né? Entre outros aqui, não é o foco dessa apresentação. Se vocês procurarem no nosso canal, vocês vão encontrar outros webinars falando sobre esses assuntos, né, especificamente. Bom, então voltando aqui para o nosso diagnóstico, também faz parte dessa etapa, geralmente, quando as unidades já têm estações de tratamento instaladas, que a gente faça um diagnóstico também dessas estações de tratamento, né? E avaliação também das rotinas operacionais. Nesse diagnóstico, a gente precisa identificar, né, também com toda essa análise, a gente tem que identificar os parâmetros que são não conformes, né, que, por exemplo, não atendem padrão de lançamento, não atendem padrão de qualidade para reuso. A gente tem que ter essas informações de forma muito clara, né. Outra ferramenta que auxilia muito o nosso diagnóstico é quando a gente tem um balanço hídrico e um balanço de massa associado ao processo e ao tratamento. E aqui eu faço um outro parênteses para falar de um produto que é desenvolvido pela WST, que é o Visual Water Balance, o VWB, que permite uma visualização de todo o fluxo hídrico de uma unidade, incluindo a parte do tratamento. Então, a WST ela faz não somente o levantamento de campo, como ela faz passa esses dados para o software, e o usuário ele pode facilmente fazer qualquer tipo de modificação nas redes que for necessário, né? E esse software ele permite também a inclusão a gente pode incluir reações químicas e também que estão relacionados com balanço de massa, né? A gente pode fazer essa associação também. Então, isso permite um maior controle dos processos produtivos e também uma integração entre os processos industriais e os de tratamento, tá? Então, a gente também tem outros webinars, né, no nosso canal a respeito disso, não é o foco aqui, mas é só para falar que é uma ferramenta muito interessante e nos auxilia muito, né, sempre no diagnóstico e com certeza auxilia a unidade no gerenciamento da planta. E por fim, é importante que a gente tenha acesso ou que sejam desenvolvidos, né, estudos hidrogeológicos, geoquímicos gerais, de áreas contaminadas, background, né, da região. Isso aí, o que acontece? Nesses estudos a gente tem informações sobre o entorno, né, sobre possíveis interferências e, por exemplo, nos estudos de background a gente pode ter
a gente pode verificar a necessidade, por exemplo, de alteração de limites, padrões de lançamento, por exemplo. Então, toda essa verificação faz parte do diagnóstico. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a previsão. Então, é importante que a gente tenha essa análise de forma consistente e integrada, então, pensando no cenário atual e também pensando em cenários futuros, né? A gente precisa desse entendimento, né? Então, pensando no que pode ser, o que faz parte da previsão, que a gente chama de previsão, pode ser que sejam necessários alguns ensaios laboratoriais preditivos. A gente precisa avaliar projetos futuros e em andamento. Eles precisam ser considerados nos estudos, porque eles podem impactar na composição química do efluente e também nas vazões, às vezes num futuro próximo e num futuro não muito distante. Então, isso tudo tem que ser considerado. Já aconteceu algumas situações que a gente estava desenvolvendo um projeto, né? Já aconteceu isso comigo no passado, em outras empresas. Quando eu estava desenvolvendo o projeto, a gente estava no meio do projeto e aí a gente já estava com todo o cálculo lá na frente, tudo estava bem avançado, e aí a gente ficou sabendo que tinha um projeto em andamento, que em 2 ou 3 anos ele seria implementado, isso ia alterar a vazão e a composição do efluente. Então, muitas vezes, principalmente nas mineradoras, onde são empresas grandes e tem vários setores, então essa comunicação ela é extremamente importante, né, com a gente, com nossa equipe da consultoria. Bom, um outro estudo extremamente importante quando a gente pensa em mineração é o estudo hidrológico, que a gente vai fazer a determinação das vazões, né? Também fazem parte da previsão estudos de alta depuração, e aqui o balanço hídrico operacional ele volta como uma possibilidade de avaliação de modificação de cenários, né? Então, se a gente tem uma ferramenta que permite isso de forma simplificada, a gente já tem esse balanço, é mais fácil pensar no que vai ser, qual que vai ser essa modificação, quais serão os impactos quando a gente já tem esse fluxo mapeado, né? E, por fim, por último aqui, o último que eu tenho para falar sobre a previsão, mas extremamente importante, eu quero falar um pouco sobre a modelagem numérica preditiva, onde a gente vai prever composição química e vazões, né, do efluente no futuro em diferentes cenários, né? A WST, ela vem atuando com maestria nessa área de modelagem numérica, e agora a gente começou a aplicar os conhecimentos da WST para a gestão de efluentes. Esse conhecimento em modelagem numérica, onde a gente busca otimizar o tratamento existente ou simular novos cenários. E no futuro próximo a gente deve ter um outro webinar a respeito desse tema, né? Não é objetivo, não vou me estender aqui, mas é uma ferramenta, né, extremamente importante, e nós da WST temos uma equipe extremamente capacitada para esse desenvolvimento desses estudos de modelagem numérica. Bom, chegamos então nas soluções de problemas, né? Então, como que a gente como que a gente desenvolve essas soluções dos problemas, né? O que a gente pensa? A gente quer que as soluções sejam eficazes e personalizadas, né? E o que fazem parte dessas soluções? Podem fazer parte, né, das soluções, indicações de modificações de processos industriais existentes ou modificação em etapas de tratamento também. O redirecionamento de efluentes e ou adequação de redes também de drenagem, enfim, redes hidráulicas, a gente tem também essa possibilidade, né, visando o quê? Qual que é o objetivo? Que sejam reduzidos as vazões de efluentes para tratamento, que a gente possa
eventualmente aumentar o reuso, né? Ou então ter uma alteração no efluente que seja benéfica, né? Pensando no tratamento. Isso a gente chama de soluções integradas, né? Então a gente só pode propor esse tipo de solução se a gente tiver essa visão do todo, né? Podem fazer parte também das soluções, descaracterizações, alteração de métodos de fechamento, remediação. As novas rotas de tratamento de águas efluentes, elas também podem ser necessárias, né? E também as melhorias de sistema dos tratamentos já existentes. Então, muitas vezes as unidades já têm umas estações instaladas e a gente precisa fazer uma revisão, né, de todo esse sistema. O que nessa questão de melhorias de sistema de tratamento de efluentes, o que pode ser feito, né? O que pode acontecer? Pode ser que a gente identifique oportunidades de alteração das rotinas operacionais, a gente pode entender, né, e avaliar que é necessário uma etapa adicional de tratamento. A gente pode fazer uma verificação dimensional e verificar que a gente precisa fazer uma adequação nas capacidades de tratamento dessa ET, e também é possível que seja feita substituição e ou redução do consumo de produtos químicos, tá, né, que são utilizados ali no tratamento. Bom, então, pensando, né, quais são os diferenciais que a WST tem para oferecer em relação ao gerenciamento de efluentes da mineração? A gente entende que no mercado atual existe um gap entre a caracterização e o diagnóstico e o tratamento dos efluentes. E a WST ela vem justamente para fazer uma ponte entre a caracterização, o diagnóstico e o tratamento. Como? Entendendo o problema, né, tendo um bom entendimento do problema, da situação do cliente, tendo essa compreensão global, pensando, né, para que a gente possa, então, buscar as melhores soluções, as soluções mais adequadas na gestão dos efluentes. E a modelagem numérica hidrogeoquímica e o know-how da WST em modelagem, ele é muito interessante e a gente tem ótimos resultados e uma excelente ferramenta de tomada de decisão com esses modelos, né? Bom, agora voltando um pouco para os efluentes da mineração, falando um pouco sobre as características desses efluentes, esses efluentes eles têm uma composição muito variada, né, com presença de metais, e a gente tem outros, os poluentes, né, que a gente chama os parâmetros que a gente normalmente precisa tratar, pH é muito comum, os sólidos, né, a presença de sólidos é muito frequente. A gente tem também a presença de alguns produtos químicos que são utilizados nos processos de extração ou de concentração dos metais. E além dos metais, né, tem a presença às vezes de cloro, flúor, fósforo e entre outros, né. E pensando na mineração, quais são os desafios, né? Quais são os desafios da mineração? Os efluentes de mineração, o problema, além da variabilidade, né, ser muito grande da composição química, a gente está falando de grandes volumes, o que dificulta bastante a gestão desses efluentes, né? Além disso, essa variabilidade na composição química, ela pode causar interações indesejadas, né? Principalmente quando a gente pensa no tratamento e na formação do lodo também, né, quando a gente fala no tratamento físico-químico. Cada planta, né, cada unidade, ela tem as suas particularidades e, consequentemente, o efluente vai ter as suas características próprias, né? Nenhuma planta é igual à outra, por mais que elas podem ser similares, mas elas não são iguais, né? E então não existe uma solução pronta. Todos os casos, eles vão demandar um estudo e um entendimento específico. E aqui eu faço uma pausa para reflexão,
né? Muitas vezes as pessoas, em busca de uma solução mais rápida, uma solução, às vezes, muitas vezes mais barata, entre aspas, elas buscam soluções prontas no mercado mas essas soluções prontas, elas não atendem à necessidade, não atendem às expectativas. A gente vê muitas apps, muitas estações que não atendem, né, o esperado, o prometido, e não atendem os padrões de lançamento, ou padrões de qualidade para reuso. E por quê, né? Muitas vezes não é feito um embasamento, as empresas às vezes têm muita pressa e elas não querem gastar, às vezes elas não querem gastar um dinheiro ou pagar por um estudo a mais, uma etapa de avaliação a mais antes de entrar para o projeto de engenharia mesmo, de construção de uma ET, e às vezes elas acabam perdendo muito mais dinheiro, que a construção da ET é muito mais cara. Uma ET construída que não funciona vai sair muito mais caro do que o gasto com estudos que vão dar uma base melhor para o desenvolvimento dos projetos de engenharia, né? Então, agora pensando nas etapas que a gente tem para a consultoria de efluentes, né? Começando então com o diagnóstico e previsão, um diagnóstico e previsão bem feito, se a gente parte então para a definição das estratégias, quais são as estratégias que a gente vai buscar para solucionar os desafios encontrados, a gente vai partir então pensando numa rota de tratamento, na avaliação de rotas possíveis, né, dentro todo esse conhecimento aí inicial. A gente vai partir para os ensaios de tratabilidade e depois a gente faz uma avaliação de prós e contras até chegar no projeto conceitual. Aqui eu gosto de chamar atenção pela quantidade de etapas que a gente tem, para a quantidade de etapas que a gente tem entre o diagnóstico e a previsão e o projeto conceitual, né? Muitas vezes no projeto conceitual, a gente tem as etapas gente, perdão, um minuto. A gente tem, então, do diagnóstico e previsão até o projeto conceitual, a gente tem algumas etapas importantes que são, né, que justamente que ajudam também a dar um embasamento melhor para até a gente chegar nesse conceitual. Alguns clientes, eles procuram, né, as empresas de consultoria, e eles procuram, eu quero um projeto conceitual de uma ET. Ah, tá, e qual que é a composição desse efluente? Como que é a geração desse efluente? Ah, não, a gente já tem todos os dados. Aí a gente se contrata uma empresa de tratamento e aí eles apresentam para a consultoria 5 análises de composição química desse efluente, um histórico de medições de vazão que muitas vezes não é compatível, ele não, né, não é inconsistente, e é feito um projeto, mesmo assim é feito um projeto conceitual em cima desses dados, né? A chance dessa estação de tratamento, se ela chegar a ser construída, a chance dela não funcionar, né, como o pessoal fala, é muito grande, né? Então, essas etapas de estudos anteriores ao projeto, até a gente chegar no projeto conceitual, são extremamente importantes, né? Agora eu vou detalhar um pouquinho alguns pontos aqui dessas etapas, né? Então, já partindo para soluções, que seria a definição das estratégias, né? O que pode estar incluído nesse pacote de soluções, além do tratamento dos efluentes, né? A gente pode ter, por exemplo, alterações no plano de deposição de rejeito estéreo. A gente pode ter fechamento de estruturas, tais como pilhas, barragens. A gente pode ter modificações no processo produtivo e modificações também nas etapas de tratamento, né? Com qual intuito, né? Com o intuito de reduzir a geração desses efluentes ou então mudar alguma característica que vai beneficiar esse tratamento, né? A gente parte, então, para avaliação das rotas depois
todo esse levantamento e toda a avaliação dessas modificações que pode impactar na qualidade do efluente nas vazões, a gente vai, então, definir, vai avaliar as rotas possíveis. A gente vai, né, tendo esses parâmetros em mente e também os pontos de tratamento do efluente, em quais pontos ele vai ser tratado, né? Como que vai ser esse tratamento? A gente parte, então, para avaliação das tecnologias disponíveis também, né? E a gente faz um levantamento prévio da área disponível para instalação desse efluente. Perdão, a instalação dessa estação de tratamento. A gente tem também nessa etapa uma avaliação preliminar, né, de sistemas auxiliares pré-existentes, também das condições da área, entre outros. E é importante também que seja avaliado quanto tempo esse site vai funcionar, essa unidade industrial, essa planta, enfim, por quanto tempo ela vai ser utilizada também, né? Qual que é o planejamento. E então a gente tem a etapa dos ensaios de tratabilidade, né? O que são esses ensaios de tratabilidade? São os ensaios realizados com a amostra, de preferência com a amostra bruta, a amostra real, realizada em bancada, né? Realizada em bancada de laboratório, em escala laboratorial. E qual que é o objetivo? É justamente a gente simular as etapas de uma rota de tratamento, ou de rotas de tratamento possíveis para aquele efluente. A gente vai simular em laboratório. O que a gente ganha com isso, né? A gente vai validar essas rotas de tratamento antes do desenvolvimento do projeto conceitual. Esses ensaios de tratabilidade, eles podem proporcionar uma maior eficácia no tratamento, onde, nesses ensaios, a gente consegue ter uma otimização dos parâmetros de processo, a gente consegue fazer testes em escala de laboratório para otimizar tempo de reação, consumo de reagentes. A gente tem um indicativo, então, da qualidade final do efluente ou da água. Eles podem contribuir também para a redução dos custos de implantação de operação de uma ET ou ETA, e eles podem evitar a construção de estações de tratamento inapropriadas, que é um pouco do que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente pode evitar isso tendo ensaio de tratabilidade. A gente vai avaliar esse comportamento do efluente numa escala menor, né? Então, quais são as etapas, né, para a realização do ensaio de tratabilidade? Primeiro, a gente elabora as rotas de tratamento, a gente vai escolher as tecnologias. E aqui eu faço um parênteses para explicar que os ensaios de tratabilidade não só são ensaios físico-químicos, né? A gente tem o pessoal pensando, a gente faz um JAR teste, né, que é muito conhecido. Isso se a gente vai falando de um tratamento físico-químico, sim, a gente vai usar um JAR teste, mas se não for um tratamento físico-químico, a gente tem outras tecnologias que podem ser testadas, né? Membranas, a gente pode fazer ensaios de membranas em laboratório, em escala menor, piloto, wetlands, né? As empresas que constroem wetlands, elas têm como fazer ensaios em escala menor, né? E também em áreas menores, em áreas pilota, isso tudo é possível, tá? Se a gente estiver falando de ensaios no laboratório, a gente vai avaliar vai variar, né, os tempos de reação, vai avaliar os tempos de reação, vai variar reagentes, dosagens, a gente consegue otimizar todos esses parâmetros aí e avaliar, né, todo o comportamento daquele efluente para aquilo que a gente está propondo. A gente vai, então, depois disso, definir os pontos de coleta da amostra, os dias e as condições da coleta, o volume necessário de efluente bruto para a realização dos ensaios, o tipo de amostragem. E depois disso, a gente vai fazer, então, uma realização da coleta das amostras e enviar isso para o laboratório, onde serão realizados os ensaios. Com essas amostras de efluente bruto, elas vão ser avaliadas quanto à composição química, inicialmente, e serão executados os ensaios. Na sequência, serão executados os ensaios de tratabilidade, onde
cada etapa, ao final de cada etapa, o efluente ele é enviado para análise quanto à composição química. Então, a gente tem o que que a gente tem disso, né? A gente tem, de cada etapa, a gente tem a eficiência de cada etapa para remoção dos parâmetros. A gente tem um acompanhamento de perto de tudo que está acontecendo ali em cada etapa. E a gente consegue avaliar, de ter essa avaliação de cada parte do tratamento, né? No final, a gente tem um relatório, né, um material contendo todas essas informações e a indicação da melhor rota em termos de eficiência para remoção dos parâmetros de interesse, né, qual rota que apresentou, quais rotas apresentaram melhores resultados. Só a eficiência do tratamento proposto é suficiente? Não, ela é extremamente importante? Mas só a eficiência não. Por quê? Porque cada área, cada cliente tem tem as suas particularidades, cada planta tem suas necessidades. Então, as limitações de área têm que ser avaliadas, a dificuldade operacional, a necessidade de manutenção do sistema, dificuldade de acesso, os custos de instalação de operação, entre outros parâmetros. Então, essa avaliação é muito importante. Então, chegamos no projeto conceitual, né? Agora, com esse embasamento, com esse conhecimento todo aí, tendo toda essa bagagem, o projeto conceitual ele pode ser elaborado, né? Então, a gente vai ter no projeto conceitual, a gente tem um indicativo um fluxograma contendo as etapas de tratamento, é feito um cálculo preliminar, um dimensionamento prévio, né, das estruturas principais, a gente tem vazões e características esperadas do efluente final, as eficiências esperadas de cada etapa, a estimativa de consumo de reagentes, a gente tem então uma ideia de quanto vai ser gasto de reagentes, a gente tem uma verificação de área disponível e construção de um layout preliminar, então a gente tem esse dimensionamento e a gente tem um layout preliminar e é feita uma verificação de área, né, ver se atende, se a gente tem essa área disponível, uma confirmação de área. Nessa etapa, a gente faz também contato com fornecedores, a depender da tecnologia que vai ser utilizada, e aí a gente faz toda essa interface aí com as empresas, né, os nossos parceiros também, dependendo da tecnologia que for, né, que foi escolhida. Bom, as etapas posteriores ao projeto conceitual, a WST ela pode acompanhar essas etapas de engenharia que estiver sendo realizado por outras empresas, que são o projeto básico e o projeto detalhado e executivo, né? No projeto básico é um projeto de engenharia que vai ter o cálculo e especificação das estruturas principais e auxiliares, e o detalhado executivo, ele tem que conter todas as informações para a construção. Nessa etapa aí, a gente entra com o sistema de controle e automatização do sistema, né? Bom, então agora eu vou falar um exemplo de uma rota de ensaios, para uma rota típica da mineração, né, que é muito comum na mineração, são processos, né, um tratamento físico-químico comum, né, e aí muito utilizado há muitos anos. Então, a gente tem etapas de precipitação, normalmente quando a gente, efluente que tem metal, normalmente a gente passa por uma etapa de precipitação, seguidos de coagulação, floculação e sedimentação e filtração, né? Na precipitação, a gente começa no laboratório fazendo uma curva, elaborando uma curva de pH. O que é isso, né? A gente vai variando o pH e avalia o comportamento desse efluente, né? A partir dessa curva, a gente vai fazer os ensaios de precipitação. Normalmente a gente escolhe 3 valores de pH inicialmente, né? E a gente vai fazer a precipitação desses parâmetros de interesse que a gente vai avaliar, obviamente, em relação à questão do tempo de reação, né? E a questão da concentração desse parâmetro que a gente está querendo remover. Isso a gente vai sendo avaliado ao longo do tempo, além da observação visual, né? A gente pode avaliar nessa etapa também o uso ou não de agente oxidante,
as dosagens sendo utilizadas, né? A gente pode variar o produto químico que a gente faz, alteração de pH, isso também pode interferir no processo, enfim, tem outros pontos que podem ser avaliados. E depois a gente parte para a etapa de coagulação, floculação, seguidos por sedimentação, onde da mesma forma a gente faz avaliação de diferentes coagulantes e floculantes, a gente pode variar tempo e velocidade de agitação, pode variar também as dosagens, e nessa etapa a avaliação visual também é muito importante, né? Além da questão do desenvolvimento da curva de sedimentação, onde a gente avalia a sedimentação desse lodo associado com a composição química do efluente, de forma que a gente consiga o tempo mínimo necessário para que essa sedimentação ocorra e a remoção dos parâmetros de interesse, né? E aqui eu faço também essa avaliação visual, ela é extremamente importante, tá? Porque o lodo formado, ele varia muito com o efluente que a gente está trabalhando. Então, ele pode ser mais fácil ou mais difícil de decantar, ele pode ocupar um volume maior ou menor. Essa observação é muito importante, além do desenvolvimento da curva, que vai dar ideia do tempo necessário para sedimentar para esse lodo. Até, inclusive, se ele sedimenta. E tem lodo que acaba, às vezes, nem sedimentando, né? Que é o que a gente fala, que ele não sedimenta, que ele demora tanto que ele não sedimenta. Mas, e etapa de filtração, a gente pode testar no laboratório também, filtrações simples, filtrações de areia, filtrações com zeólitas, a gente pode variar a taxa de aplicação, a gente pode variar a granulometria do meio filtrante, então são algumas possibilidades de avaliação dessa rota no laboratório. E agora, para terminar, eu vou falar um pouco sobre os sulfatos nos efluentes, né? Por que eles aparecem nos efluentes, por que eles são comuns na mineração, né? Em função da drenagem muito em função da drenagem ácida, que está associada à oxidação de minerais sulfetados, que estão contidos em rochas, rejeitos, estéreis, e quando eles estão expostos à ação do ar, né? Da atmosfera e da água. Então, a gente tem essa oxidação aí, formação oxidação dos minerais sulfetados, né? E a gente tem também a utilização do açúcar, que ela é bastante comum na indústria como agente lixiviante. Muito usado, né, que o pessoal chama na extração de minerais, na lixiviação, ou então no processamento de minérios fosfatados. E o que também causa a presença de sulfatos, que gera, né, os sulfatos no efluente. Então, qual que é a melhor forma de remover os sulfatos dos efluentes, né? Na mineração, normalmente a precipitação é o processo usado, mas, obviamente, cada efluente apresenta um comportamento diferente, né? A depender dos demais elementos que estiverem presentes ali. Então, a realização dos ensaios de tratabilidade, ela é fundamental, né? Não só para sulfatos, mas é um exemplo em que o lodo formado ele pode variar muito, né? No processo. E aqui, nessa tabela aqui, a gente tem se vocês procurarem na literatura, a gente vai ver que quais são os métodos, né, possíveis para remoção de sulfatos. A gente tem as 3 primeiras linhas ali, onde a base é a precipitação. O primeiro é precipitação na forma de jarosita, o segundo é precipitação na forma de etringita, precipitação de mineral, e depois a gente tem a precipitação seguida por coagulação e floculação, qualquer um dos 2 processos, seguidos por coagulação e floculação. A gente pode ver que todos os processos, né, têm prós e contras, têm vantagens e desvantagens, a gente tem que achar o que é mais adequado para cada situação, né? Lembrando que as precipitações normalmente são mais utilizadas porque a gente, mais uma vez, na mineração a gente está falando de volumes elevados, né? A gente está falando de grandes volumes. Então, a precipitação acaba sendo o processo que
o mais utilizado e o mais antigo também, né? Utilizado para esse fim. A gente tem, por exemplo, entre a precipitação de jarosita e etringita, normalmente a etringita é o processo mais eficiente, né? E a remoção de sulfatos, mas ele tem uma desvantagem que é a questão do pH, né? Porque o pH, ele precipita na faixa de 11,5, né? Às vezes, dependendo, o tempo de reação pode ser um pouquinho demorado também, dependendo se a gente de quais componentes, de quais reagentes a gente usa, quais produtos químicos, enfim. E dependendo da composição do efluente, obviamente, né? Mas normalmente é o mais eficiente, apresenta uma eficiência melhor entre etringita e jarosita. Etringita normalmente é o melhor deles, né? A vantagem do processo da jarosita é que ele precipita em pH ácido, né? Já o etringita é pH básico, né? Alto, 11,5. E os processos de precipitação seguidos por coagulação e floculação, normalmente a gente tem uma boa eficiência de remoção, a gente tem um tempo, uma redução do tempo de sedimentação, a gente ganha um pouco de tempo aí, mas normalmente a gente aumenta a geração do lodo e muda o aspecto desse lodo aí, dependendo do produto a ser utilizado e, mais uma vez, do efluente que a gente estiver tratando. As outras técnicas aqui, que são o uso de membranas, troca iônica e redução biológica, eles têm outras limitações diferentes da precipitação, né? O uso de membranas é um método excelente, né? Seletivo de remoção, a gente conhece as membranas, então a osmose reversa e nanofiltração são muito usados para remoção de sulfato, são mais usados, mas eles têm a desvantagem do custo, né, que é conhecido de todo mundo na área de tratamento, a gente tem essa ideia, né, e o principal questão das membranas é que eles demandam um pré-tratamento. O efluente ele tem que ser pré-tratado antes de ser enviado para um sistema de membranas, né? A gente tem que ter um controle do tamanho de partículas, tem que ter um controle melhor desse efluente que entra ali nas membranas. E aí, a questão da troca iônica, a gente né, tem uma das desvantagens é a questão da substituição, a necessidade de substituição e descarte da resina. É um método seletivo, né? E ele tem limitações de fluxo, então, para vazões mais altas também ele acaba, né, a gente tem que ter um cuidado maior. E a redução biológica, né, ele tem a vantagem de ser um tratamento biológico, não tem gasto com reagentes, mas ele normalmente é aplicável a menores vazões, né, e exige um maior controle de processo. Então, quais são as vantagens, né, da abordagem da WST, pensando na gestão e no tratamento e na gestão de efluentes? Então, a gente tem o estabelecimento de métodos de tratamento embasados tecnicamente, né, em estudos preditivos, e a gente tem também uma abordagem que une esse diagnóstico, previsão às soluções, né, que são as soluções integradas, né? Elas são soluções direcionadas para desafios específicos e ela considera possíveis mudanças nessa carga química dos efluentes. Quando a gente pensa nos cenários futuros, em situações que podem variar, é uma solução pensada, né, e programada, né, e também a gente tem a validação e verificação das estratégias propostas por meio de modelagem numérica e ensaios laboratoriais, que é uma associação, né, entre a modelagem e os ensaios laboratoriais.